Para tudo, porque Alexandre de Moraes está falando ao vivo e a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. Pagando os pecados. Amém. Luiz Roberto Barroso, o Poder Judiciário atuou, o Supremo Tribunal Federal atuou exatamente para que nós pudéssemos chegar às vésperas do final do ano com a democracia do Brasil garantida. A democracia foi atacada, a democracia foi desrespeitada, a democracia foi aviltada, mas a democracia sobreviveu. A democracia resistiu porque o país tem instituições fortes, o país tem um poder judiciário autônomo, o país tem juízes de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal, juízes que respeitam, como disse o nosso presidente Michel Temer, respeitam a Constituição. A nossa bandeira não é A, não é B, não é C, a nossa bandeira é a Constituição, a nossa bandeira é a defesa do Estado de Direito, do Estado democrático de direito, e assim será. Muito obrigado a todos. Muito bem, turma, nós ouvimos o discurso do ministro Alexandre de Moraes diretamente de Nova York, certo, Leozinho, da Brasil Ele virou Conf. piadista. Olha aí, ó, nós temos aí a mesa, agora fala o jornalista... Merval Pereira. Maravilhoso. Por favor, Leozinho, seus comentários sobre esse breve discurso que você ouviu agora. Sucinto, né? Foi um discurso sucinto. Rapidinho, né? Sucinto, objetivo. E trata justamente do que o verdadeiro cidadão de bem quer ouvir. A defesa das instituições, a defesa do Estado Democrático de Direito, e deixou bem claro, o ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro que nem as instituições, nem a República Federativa do Brasil e nem, especialmente, o Supremo Tribunal Federal vão se intimidar com esse tipo de ataque. Desculpa te interromper, porque agora fala o ministro Dias Toffoli. O Supremo somos todos iguais, mas a antiguidade é poço. Então, cumprimento a todos na pessoa do nosso decano, querido amigo, um irmão para mim, mais velho, Gilmar Mendes. Mas a mesa, infelizmente, com a ausência da ministra Carmen, ficou só de homens. E isso sempre, no mundo de hoje, não é bom, né? Sempre é melhor, e o mundo é melhor com as mulheres. E aqui, com a autorização do Alexandre, eu queria cumprimentar todas as mulheres na pessoa da esposa dele, a Viviane, que ao lado dele passou momentos difíceis e enfrenta, junto com a família, momentos muito difíceis. Não é fácil ser magistrado no Brasil. Também não é fácil ser empresário. Mas eu queria começar, desde que nós chegamos aqui, e geralmente quando a gente vai a um evento, a primeira pergunta e a reiterada pergunta é a seguinte: as coisas vão acalmar? E aí eu me recordo de algo que foi escrito simplesmente há 50 anos atrás. Talvez a obra que para mim é a maior obra do século XX, de Hannah Arendt, que é Entre o Passado e o Presente. No prefácio escrito há 50 anos atrás, quando ainda tinha por volta de 30 anos de idade, Celso Laffer escreveu que a grande disputa no mundo contemporâneo seria a disputa da narrativa do que é a verdade factual. E a defesa da verdade factual seria o grande desafio da nossa sociedade. Ele escreveu isso quando não existia a expressão e o nome fake news. E o que ele concluía? Ele concluía que são 3, Merval, as instituições que defenderão a verdade factual: a imprensa livre e séria. Presidente Michel Temer, segundo lugar. Muito bem, nós ouvimos um trecho do discurso do ministro Dias Toffoli nessa conferência que acontece na cidade de Nova York, certo? Vamos comentar um pouquinho as falas, principalmente da do Alexandre de Moraes, né, Caião? Vou passar a palavra para você, você ouviu bem aí? Infelizmente eu escutei, né, porque isso é uma palhaçada com quem tá aqui escutando. É muito fácil você ir a um evento, falar publicamente para um grupo de pessoas onde você não será confrontado com a verdade. Então ele impõe
ali uma verdade que, na verdade, ela não é verdade, ou seja, verdade. Para resumir, é uma mentira. Não existe Estado democrático de direito mais no nosso país. Eles não estavam defendendo a democracia. Nós tivemos, sim, um ataque à nossa democracia partindo de dentro das instituições, onde simplesmente um ministro ele toma um lado claríssimo durante o processo eleitoral e beneficia um candidato em detrimento do outro. Né? Outro ponto que a gente precisa reiteradamente ficar repetindo, porque dá a impressão que as pessoas não conseguem compreender, é a censura prévia. Não existe Estado democrático de direito onde existe censura prévia, ponto, acabou. Isso é uma mentira. Então é muito fácil você sair do seu país para ir falar em um evento organizado por pessoas da sua base, aqui dentro do país, mas fora do país. Por quê? Porque esses ministros que aí estão falando essas mentiras, essas falácias, eles não tiveram coragem de ir responder ao Senado quando convidados. Eles simplesmente ignoram a democracia dentro do nosso país. Para viajar para fora, então, e fingir coragem de ir falar em público para um público extremamente reduzido, com uma capacidade de entendimento quase que limitada. Por quê? Porque você não pode confrontar nenhum ministro que está aí falando, né, para arrotar democracia enquanto está comendo, engolindo censura aqui dentro. Isso é um dos maiores absurdos que nós conseguimos passar hoje, como foi um absurdo também o prêmio que a Câmara deu para o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa sequência de absurdos que nós estamos assistindo não correspondem à realidade. Gostem ou não do que estou falando, eles estão falando uma grande mentira. Não existe Estado democrático onde impera a censura. Então, tudo isso que eles estão falando aí, eles só falam porque não estão aqui dentro do país. Porque quando convidados aqui dentro do país para prestar conta sobre a nossa democracia, nas instituições, no Senado e Câmara, eles simplesmente se recusam, ignoram o convite da Casa do Povo. Eles ignoram prestar ao povo as informações que nós pedimos, porque sim, os deputados e senadores nos representam, eles são representantes do povo. E se um ministro está tomando decisões errôneas, ele deve ir à casa, quando convidado ou convocado, ir à Casa do Povo prestar seus esclarecimentos. Eles simplesmente aqui no Brasil ignoram o nosso povo, ignoram as nossas casas legislativas, para então viajar e ir para fora do país por um grupo, convidado por um grupo que fazem parte da base deles aqui dentro do país, para proferir esses absurdos, essas mentiras. Eu acho que isso daí não engana ninguém, exceto quem de fato faz parte desse projeto de poder antidemocrático. Muito bem, Caio. Deixa eu ir para Nova York, porque o nosso correspondente Daniel Lian está lá no evento para trazer mais informações. Certo, Lian? Bom dia. Oi, Paulo. Bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo. E quem abriu esse evento ainda há pouco foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Ele disse que a Constituição do país está sendo ignorada neste momento. Michel Temer prega paz e harmonia, inclusive ele diz que o texto constitucional do país prega a paz e não está sendo respeitado neste momento. Michel Temer aconselhou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também o atual presidente Jair Bolsonaro a entrarem em um entendimento e levarem uma palavra de harmonia ao país, porque segundo ele hoje o país está em ebulição e a Constituição não está sendo respeitada. Alexandre de Moraes falou ainda há pouco que é preciso um regramento em relação às redes sociais, e esse é um problema que não ocorre apenas aqui no país, mas também é um problema mundial, mas que a democracia está sendo atacada pelas milícias digitais. No entanto, as instituições são sólidas no país e com isso a democracia venceu, segundo o ministro, que elogiou o processo eleitoral brasileiro. Neste momento, Dias Toffoli, como já ouvimos ainda há pouco um trecho, está proferindo as palavras. Os ministros foram alvos de manifestações aqui, de protestos em frente ao hotel onde estão hospedados, inclusive o ministro Luiz Roberto Barroso, durante um passeio pela cidade, também acabou sendo importunado. No entanto, os manifestantes também permanecem aqui em frente ao Harvard Club, que é uma instituição aqui próximo à Quinta Avenida, numa
na região, onde até mesmo uma região conhecida como a Little Brasil, que é aqui na Rua 46, esta instituição fica aqui muito próxima e aonde ocorre este evento. E há muitos brasileiros aqui na parte de fora protestando contra os ministros do STF. A gente continua acompanhando, dentro de instantes nós voltaremos aí com mais informações, viu, Paulo? Qualquer novidade, aciona a gente por aqui, Lian. Obrigado pelas informações. Zoe, tá aqui uma aspas do Alexandre de Moraes. Isso é um problema mundial, se referindo à falta de regulamentação das redes sociais. Por favor. Meu Deus, sério isso? Regulamentação das redes sociais, e ainda tem gente que fala que o Alexandre de Moraes é a favor da liberdade. A partir do momento que você começa a regulamentar alguma coisa que a pessoa fala, desculpa, mas aí começa a censura. E a censura aqui no Brasil já começou. Aliás, ele falou assim, que a Suprema Corte se baseia na Constituição, né? Respeitam a Constituição e apenas seguem aí as leis, e falou sobre o Estado Democrático de Direito. Olha, eu poderia passar horas aqui falando sobre todas as inconstitucionalidades desses últimos anos que o Supremo Tribunal Federal cometeu. Só que todo mundo está cansado de saber disso. Desculpa, mas um país onde você tem que pensar 1000 vezes antes de proferir o que você pensa, antes de você falar o que você pensa, pensar 1000 vezes em cada palavrinha que você vai usar para não ser mal interpretada, para não ofender o ministro X, para não ofender a instituição. A partir do momento que num país você tem que pensar 1000 vezes antes de falar alguma coisa, desculpa, mas a ditadura já foi instaurada. Então eu poderia aqui alongar e falar sobre todos os crimes que essa Suprema Corte vem cometendo. Só que todo mundo sabe disso. E tanto é que está todo mundo nas ruas. O povo brasileiro acordou. O Alexandre pode vir com esse discurso hipócrita para tentar enganar aí algumas pessoas. Só que as pessoas colocaram um chega, as pessoas cansaram. Ele pode vir com esse discursinho aí para mostrar para as pessoas, para o mundo, que ele é super democrático. Só que até o New York Times já falou sobre as inconstitucionalidades do Supremo aqui no Brasil. Hoje o Brasil, no exterior, é visto como um país que não respeita os direitos e garantias fundamentais das pessoas. E tudo pelo Supremo Tribunal Federal. Não é o Bolsonaro que desgastava e manchava a imagem do Brasil no exterior. Muito pelo contrário, é a Suprema Corte. E o mais engraçado, o mais grave, é que eles falam que eles estão tentando combater a censura imaginária da cabeça deles, fazendo censura no país. E as pessoas não, os esquerdistas não percebem isso. É isso que me assusta. Uma grande parte sabe disso, as pessoas sabem disso, só que alguns preferem fechar os olhos para o que está acontecendo. Muito bem, Léo, por favor. Ai, Zoe, você sabe que eu gosto muito de você, Léo. Eu gosto muito de você, mas tem questões que são indefensáveis. E vão falar que eu tô te batendo. Inclusive, eu agora descobri, né, que você assiste a Globolixo, né, é engraçado. Não, eu já falei aqui que eu voltei... Vamos prosseguir. Não, deixa eu agora me defender dessa acusação. Ela vai ter que ratificar. Não, deixa eu te falar. Eu já falei aqui no programa e expliquei o porquê. Eu não assisti a Globo há muito tempo, mas Travessia tá sendo sabotada, a audiência tá baixa. Eu gosto muito da Glória Pérez, que é uma pessoa de direita, e vários atores, que eu não vou citar nomes para não queimar aí eles, coitados, são de direita. E queimar por quê? Porque a grande maioria é de esquerda. Beleza. E aí vão ser perseguidos, entendeu? Então eu assisto para dar audiência para os meus amigos. Regulamentação da... Viu? Ela queria me queimar aqui com o meu público. Você viu como é baixa a esquerda? A esquerda é baixa, eles jogam baixo. Redes sociais. Mais uma vez, eu defendo a liberdade de expressão em diversos níveis. Eu fui no Monarca, eu fui criticado pela esquerda por conta disso. Eu critiquei dirigentes do PT, fui criticado por conta disso. Então eu tenho coerência. Agora, o que é preciso ser feito, e isso é urgente, é ter sim uma regulamentação específica em relação às redes sociais, no seguinte sentido. Não é possível que parlamentares eleitos, que pessoas, que blogueiros difundam fake news à vontade e acham que isso é liberdade de expressão. Cometer crime não é liberdade de expressão. Difundir fake news não é liberdade de expressão. Tanto que a Zoe traz aqui, não, porque o Nicolas Ferreira teve quase 1,5 milhão de votos, porque aquela Zambelli teve 950 mil votos. Primeiro, isso não é excludente de licitude. Se você comete crime, não interessa quantos votos você teve, não interessa quantos empregos você gera, não interessa absolutamente nada. Você cometeu um crime. Que crime? E você precisa ser punido por aquele crime. Fake news? Se retratar por aquele crime. O que é fake news? Fake news é crime. O que é fake news? O que é fake news? Me diz. E quem decide o que é fake news?
Ué, a legislação brasileira. Não, não tem legislação sobre fake news, cara. Se você comete injúria, calúnia e difamação, é uma coisa. Só que o Supremo agora, tudo que é contra o Supremo, tudo que é contra a esquerda é fake news. Você difundir fake news é crime. Não só está na legislação brasileira, como é doutrina e jurisprudência. Você não pode difundir fake news. Isso é criminoso. Isso não mas jurisprudência faz parte do regulamento brasileiro. Mas faz parte do regulamento brasileiro. Então você mude o direito brasileiro. Se propõe a mudar o direito brasileiro. Você não acha perigoso uma pessoa o Supremo Tribunal Federal decidir o que é fake news ou não? Você não acha que é perigoso isso? Ele é o guardião da Constituição brasileira. O que guardião do quê, cara? Você não vê o que eles estão fazendo, Léo? Você se contradiz, você fala que você é a favor da democracia, da liberdade, que é contra a censura, mas você defendendo isso, você é a favor da censura. E não só ele, todos os tribunais regionais federais, todos os tribunais estaduais, juristas, advogados, o Ministério Público também tem. O trabalho deles é excelar pela Constituição, só que na prática eles não estão fazendo isso, Léo. Você não pode difundir fake news, isso é crime. Ô, Léo, fake news é fake news, Léo. Meu querido Mastro Domênico, por favor, traga a sua reflexão. É só participar um pouquinho mais ativamente da discussão dos dois. É que eu vejo o seguinte, Léo, você não acha perigoso que uma instituição defina o que é verdade, o que é mentira, a partir da opinião de pessoas? Porque, vamos entender um pouquinho, hoje em dia, nós já estamos passando por um processo muito complexo nas nossas redes sociais de expor as nossas opiniões com agências de checagem que são veículos de comunicação, tá? São pessoas que estão em veículos de comunicação. As grandes agências de checagem, elas são parte de grandes veículos de comunicação. Então, nós temos Estadão Verifica, nós temos a do UOL, e nós já sabemos que esses grandes veículos de comunicação tem um viés político e ideológico completamente de esquerda. Então, você não acha perigoso que veículos de comunicação possam, então, começar a definir o que é verdade e o que é mentira? Porque, por exemplo, eu tive um post meu, há dias atrás, classificado como parcialmente mentira, parcialmente falso. Isso significa que, se ele era parcialmente falso, ele também era parcialmente verdadeiro. Apesar de que eu não fiz nada a não ser recortar um vídeo de uma fala, não foi manipulado porque não houve cortes, eu recortei um pedaço na íntegra de um vídeo onde a Amanda Klein trazia uma notícia sobre as urnas eletrônicas americanas, que eram passíveis de manipulação. Eu tive esse vídeo classificado como parcialmente falso. Então, você não acha, você que é um rapaz democrático, não acha que é muito perigoso nós colocarmos na mão de instituições, e sejam elas instituições públicas ou privadas, como é o caso das agências de checagem, o poder de dizer o que é verdade, o que é mentira? Porque hoje, por exemplo, essas agências de checagem, em sua maioria, elas são de esquerda. Você possivelmente não sofrerá nenhum dano ao expor a sua opinião. Só que isso pode mudar. O tempo pode mudar, e aí você pode, com essa mesma ferramenta, em um outro momento, também ser censurado. Você acha que isso é plausível? Você acha que isso é correto? Essa metodologia, esse poder que estamos dando na mão de instituições públicas ou privadas de dizer o que é verdade, você acha que isso colabora para a disseminação da opinião de pessoas, independente se for verdadeira ou não, na sua avaliação? Porque eu posso pensar uma coisa referente a um assunto e você pode pensar outra coisa. Você tem uma vivência diferente do que a minha, você tem uma formação diferente do que a minha e uma ideologia diferente do que a minha. Então, essa relativização do que é verdade e do que é mentira não é muito perigoso para nós que queremos viver uma democracia plena? Ô, Caio, mas com base no que você fala que essas agências reguladoras são de esquerda? Isso é um juízo de valor que você faz. Não, Léo, eu não faço juízo de valor. Isso é um juízo de valor. Olha, nós temos aqui a clareza. A Globo é de direita, a agência de X é de esquerda. Léo, isso é um juízo de valor. Desculpa.
A gente não precisa que eles venham fazer um post dizendo eu sou de esquerda. Nós vimos a redação da Globo, por exemplo, vibrando com a vitória do Lula. Então não venha me dizer que eles são completamente de direita ou neutros. Peraí, não mas são. então a gente abre logo as agências falar, de checagem não, porque a Globo News é de esquerda, Jovem Pan de direita. Eu acho que não é bem assim. Mas eu acho que não é bem assim. Eles vão escolher o que é verdade e o que não é, concorda? Não, tem um problema. Vamos lá, eu concordo com o que você disse, mas tem um porém. A verdade, ela não é relativa. Esse é um conceito que filosoficamente já foi deixado para trás. A verdade é um conceito absoluto. Tem coisa que é mentira. Se eu falar que isso aqui não é uma caneca, isso aqui é uma caneca. Isso não é refutável. Isso é uma caneca. Mas, assim, Léo, mas cada um tem opinião, Léo. assim, você merece ser censurado porque você fala que não é uma caneca? Não, quando isso atenta contra a democracia, quando isso é tipificado na legislação brasileira. Que se enxergam como objetos. Hoje em dia tem pessoas que se enxergam a minha opinião. Tem pessoas que se enxergam como árvore. Mas não são. Tá tudo bem, você não pode tá bem, agora desclassificar essas pessoas. Mas é pauta da esquerda isso. É contraditório, inclusive. Tem dia que as pessoas se sentem um shampoo e Turma, tem que ser respeitada por isso, né? Se você não chamar de shampoo, você é processado.